Como nós acabamos de ler o texto, eu gostaria de dar o tema no poder do Espírito Santo. Porque foi no poder do Espírito que Jesus venceu as tentações no deserto. Foi pelo poder do Espírito, que após o Espírito descer sobre ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E foi pelo poder no Espírito. Foi pelo poder do Espírito que Jesus iniciou o ministério de ensinamento nas sinagogas, onde ele passava, e realizou muitos milagres pelo poder do Espírito. Sem o poder do Espírito, nada podemos fazer. Jesus, ele sai da Galileia e vai para Nazaré. E o texto é bem claro em nos dizer que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Então ele volta para a Galileia, tudo o que Jesus fazia era pelo poder do Espírito. E assim ele também depois vai para Nazaré. Então quando ele chega a Nazaré, Nazaré é a cidade onde Jesus viveu com sua mãe, onde ele viveu com seu pai José e seus irmãos e irmãs, até os 30 anos de idade. Podemos comprovar isso como? Que Jesus viveu até os 30 anos de idade com sua mãe Maria, seu pai José e seus irmãos em Nazaré. Podemos comprovar pelo Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: os homens estavam vendo Jesus, olharam um para o outro e disseram: não é este o carpinteiro? O carpinteiro, a profissão de Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago. Está dando um ruidinho, tenta tirar para mim dúvida. E Tiago, José, Judas e Simão, estão aqui todos conosco, suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Para aqueles adeptos que dizem que Jesus não tinha irmãos e irmãs, a Bíblia é bem claro, Jesus tinha sim irmãos. E vários aqui que vai dizer Tiago, José, Judas, Simão e irmãs ainda, que nós não sabemos qual é o seu nome. Ainda outro texto de Mateus 13, 55, 56, vai dizer assim a mesma passagem, só que agora um outro escritor, um outro historiador, outro evangelista, ele vai dizer assim: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os irmãos de Tiago, não é seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todos conosco, todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? De onde, pois, ele obteve todo este conhecimento? Espera aí, esse homem eu conheço. A gente conhece o seu pai, a gente conhece a sua mãe. Ele cresceu aqui conosco. A gente conhece as suas irmãs, os seus irmãos. Sim, Jesus teve irmãos e irmãs. Jesus cresceu nessa pequena aldeia chamada Nazaré, até os 30 anos de idade. As pessoas viram a sua infância, as pessoas viram a sua adolescência, ele com 20 anos de idade. As pessoas estavam vendo Jesus passando todo dia. Se eu posso dizer assim, ele ia ali na padaria comprar um pãozinho. O povo conhecia Jesus, a vizinhança conhecia. Foi lá que ele atingiu a maioridade, apesar de ter nascido em Belém, a identificação de Jesus com Nazaré era muito grande. Que ele também foi chamado, ele foi reconhecido na história, em Lucas 18, 37, como Jesus de Nazaré. Ele não era conhecido, tá? Ele nasceu em Belém. Eu nasci em Açaí, eu não nasci em São Jerônimo, mas eu cresci em São Jerônimo. Assim foi a vida de Jesus. Assim como ele nasceu em Belém, ele não viveu em Belém, ele viveu em Nazaré. E foi lá onde ele pegou a identidade como Jesus de Nazaré. Um cego que estava procurando Jesus, Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nazaré era uma aldeia não muito famosa, não tinha muita credibilidade essa cidade, é uma cidade pequena, era uma cidade onde ninguém gostaria de viver lá. Se você pudesse mudar, você mudaria. Por quê? A gente percebe a credibilidade dessa cidade de Nazaré pelas palavras de Natanael. Não sei se você lembra o que Natanael disse de Nazaré, dessa cidade. Está lá em João 1, 45, 46. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre a quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael olha para Felipe e olha e fala assim: opa, de onde que ele veio? Jesus de Nazaré. Perguntou Natanael:
Nazaré? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Lá só vem o que não presta. Lá só tem o que não presta. Nada pode vir alguma coisa de boa. Pode vir alguma coisa. Era um ditado popular do povo. De Nazaré não vem nada de bom. Aí Felipe olha para Natanael. Venha e veja. Venha e comprove. Venha e experimente. Se não pode vir o Salvador, há um melhor dessa terra. O melhor do que Deus poderia nos dar dessa pequena cidade, onde era famosa por não vir nada de bom. Sim, veio o nosso Salvador. Apesar de pouca estima que Nazaré tinha, foi de lá que o nosso Salvador veio. E o que nós aprendemos com isso nesta manhã? Não importa de onde viemos, de qual família viemos, ou de que sangue temos, ou de onde fomos criados, pois no poder do Espírito podemos ser transformados e realizar muitas coisas e fazer a diferença onde passamos. Por mais que a cidade onde Jesus estava era uma cidade desacreditada por muitos, por mais que muitas vezes na nossa casa, alguém olha para a nossa família e fala assim, dessa família só dá o que não presta. Eu não vou nem chegar perto dessa pessoa, porque dessa família só dá gente que não presta. Nessa cidade, eu não quero nem frequentar. Porque essa cidade tem histórico isso, tem assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Meus irmãos, não importa de onde viemos, não importa se for uma cidade pequena, uma cidade desacreditada, uma cidade muitas vezes com uma fama ruim, não importa se a gente vem de uma família ruim, de um sangue, tem gente que fala assim, mas o sangue dele é ruim. Eu já vi muitas pessoas falando isso, o sangue dele é desse tipo. Jesus quebra toda a maldição, no poder do Espírito Santo, não importa de onde a gente vem, de qual família a gente venha, a gente pode ser transformado. Não podemos ficar usando desculpa, eu vim dessa família porque eu sou assim, meu avô tem esse sangue, é por isso que eu sou desse jeito. Mentira, você é desse jeito porque você quer. Porque no poder de Deus nós podemos ser transformados e realizar grandes prodígios e fazer a diferença onde passamos. Jesus, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, mesmo vindo de Nazaré, ele impactou o mundo. Ele fez a diferença. Pelo poder do Espírito Santo, homens simples, como os discípulos de Jesus, falaram em outros idiomas. As pessoas perguntavam, não são estes homens galileus? Está lá em Atos capítulo 2, versículo 7. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a falar em outros idiomas, outras línguas é outro idioma, e cada um consegue ouvir na sua própria língua. Homens simples, homens que nunca frequentaram, nunca aprenderam o inglês, o espanhol, nunca aprenderam as outras línguas, mas eles estavam lá falando, e as pessoas ouviam pelo poder do Espírito Santo, homens simples. Pelo poder do Espírito, Pedro e João, homens pescadores, curaram um homem paralítico na porta do templo e pregaram com intrepidez e com ousadia perante o sinédrio. Homens cultos, sinédrio, homem da elite, só homens que estudaram, passaram a maior parte da vida estudando, ali se dedicando. Aí chega Pedro e João, passaram a vida toda na beira do mar, só pescando, mas quando pelo poder do Espírito eles começam a abrir a boca, eles falam com ousadia, com intrepidez, com eloquência, porque o Espírito Santo nos capacita para falar. Não somos nós, é o Espírito Santo. Pelo poder do Espírito e pela vontade do Pai, Jesus vai para a sua cidade natal, Nazaré. É o que diz a palavra. Pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinando nas sinagogas, e todos elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Pelo poder do Espírito, ele passava na sinagoga e ensinava. Como de costume, em um sábado, Jesus, ele vai para a sua cidade, e quando ele vai para a sua cidade Nazaré, o que ele faz num sábado? Jesus entrou numa sinagoga. E quando ele entra, é a igreja que Jesus frequentava, desde pequeno. A criança poderia frequentar a sinagoga desde os 6 anos de idade. Então ela já poderia começar a frequentar o culto, ouvir. Certamente aqui em Nazaré, Jesus já fez várias leituras. Então não está sendo algo extraordinário para quem está vendo Jesus agora. Nós conhecemos, ele já frequentava essa igreja, ele já frequentava esse templo. Jesus já fez várias leituras, e quando Jesus chega, Jesus, vai fazer uma leitura? Então eles entregaram um rolo que estava escrito Isaías 61, versículo 1 e versículo 2, com a citação de Isaías. E a nossa palavra diz que, em pé, Jesus leu, como era do costume da sinagoga, e depois assentou-se e começou a explicar. A gente percebe então, ele então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se.
Espera aí, como assim? Na hora da leitura, era costume da sinagoga? Na hora da leitura, quem ia ler estava em pé, o povo se colocava em pé, era costume. E na hora da explicação, aquele que estava pregando, aquele que iria explicar, ele assentava-se. É como hoje eu estar aqui em pé, mas agora eu vou sentar, porque agora eu vou explicar. Na leitura a gente fica em pé. Mas o mestre, aquele que ensinava, aquele que iria explicar as Sagradas Escrituras, ficava sentado no momento da explicação. E Jesus, então, ele senta e começa a explicar. A expressão aqui, na palavra do Senhor, que diz, ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, no dia do sábado, entrou na sinagoga. Entrou na sinagoga como era de seu costume. Nós não podemos deixar passar essa palavra. A expressão, segundo o seu costume, é evidente que deve ser relacionada com toda a sua infância e adolescência. Anteriormente, o seu batismo. Cada comunidade tinha sua própria sinagoga para leitura e ensinamento da lei e para adoração a Deus. Para que servia a sinagoga? Adoração a Deus, leitura da lei, onde era lido a palavra do Senhor. Eles ficavam em pé e era ensinada as Santas Escrituras. Para que servia a sinagoga? Adoração a Deus, leitura da Bíblia, explicação. Vamos ouvir o que Deus está nos mandando, vamos ouvir o que Deus está nos orientando. Então, em primeiro lugar que eu quero destacar aqui com vocês nessa manhã, preste bem atenção, primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, é que pelo poder do Espírito, Jesus nunca deixou de frequentar a sinagoga. Pelo poder do Espírito. Você vai lembrar que Jesus é batizado por João Batista. O Espírito desce sobre ele. Ele deixa de frequentar a sinagoga? Não deixa. Como de seu costume, ele vai para a sinagoga. Era algo costumeiro. Sempre quando Jesus estava na cidade, a primeira coisa que ele fazia, eu vou para a sinagoga. Eu vou para o lugar onde é lida a palavra do meu Pai. Eu vou para o lugar onde o meu Pai é adorado. Eu vou para a sinagoga, onde a palavra do meu Pai é explicada. Hoje, muitos que se dizem ter o Espírito Santo deixam de frequentar a igreja, deixam de participar da comunhão dos santos. Particularmente, eu não entendo. Não sei se você vai entender. Eu não sei se você entende, mas eu não entendo. Como uma pessoa que se diz ter o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, mas consegue ficar longe da casa de Deus. Você consegue entender? Não, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não frequento nenhuma igreja. O Espírito de Deus não nos leva para longe da casa de Deus. Não, mas nos aproxima da casa de Deus. O Espírito de Deus não nos leva para longe da palavra, mas nos aproxima da palavra. O Espírito de Deus vai querer que eu fique longe da casa do Senhor? Não, o Espírito de Deus vai querer que eu fique próximo, onde a palavra dele é lida, onde a palavra dele é explicada, onde o Senhor é adorado. O Espírito de Deus não quer que eu fique longe da palavra, porque tem muita gente que vai dizer o quê? Tem gente que fala assim, eu recebi uma revelação, pastor. É sim, a revelação foi isso, está na palavra? Não está, mas foi o Espírito que falou. Filho, se é o Espírito vai nos levar para a palavra, e a palavra vai nos levar para Deus. É assim, o Espírito não vai falar nada fora da palavra. Se alguma coisa, algum Espírito que falou e não está na palavra, te levou fora dela, foi o Espírito de outra coisa, mas não foi de Deus. Por isso, Jesus, como de costume, ele entra na sinagoga e vai ler as Escrituras. Porque ele ama, ele tem o Espírito de Deus, ele é filho de Deus. E ele não pode ficar longe da palavra, mesmo sendo Deus. Porque o Espírito nos leva para o lugar onde a palavra é lida. Muitos dizem hoje que não frequentam uma igreja. Por causa do quê? Por causa das paredes? Não, muitos dizem hoje eu não vou para aquela igreja porque tem aquele fulano. Tem aquela pessoa, tem aquelas pessoas lá. Não frequento uma igreja por causa da pessoa. Mas perceba, alguém já disse isso. Quem deixa uma igreja por causa de pessoas, é porque nunca esteve por causa de Deus. Se uma pessoa, um ser, um indivíduo consegue fazer você a deixar de participar da sinagoga, da igreja, da comunhão dos santos, de estar em louvor, de ouvir a palavra de Deus, é porque nunca esteve por causa de Deus. Se a causa, perceba bem, se a causa, o motivo de estarmos na casa do Senhor for Deus, se a causa, o motivo de estarmos aqui hoje for Deus, não vai ser as pessoas que vai nos fazer sair. Não vai ser ninguém que vai nos fazer sair.
Porque o motivo é o Senhor, e o Senhor nunca nos decepciona. Você decepciona Ele, mas Ele nunca vai nos decepcionar. Então, se a causa for o Senhor mesmo, Senhor, eu estou aqui pela tua causa, não é por causa da Duda, nem é por causa do Johnny. O Johnny vai me decepcionar, mas peraí, eu não venho à igreja por causa do Johnny. Viu, Johnny? É por causa de Deus. O Senhor vai me decepcionar? Eu sei que o Senhor não decepciona, o Senhor cuida de mim em todos os momentos. Jesus frequentava-se nas sinagogas para fazer a vontade de Deus Pai. A sua vontade consistia em fazer a vontade de Deus Pai, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus Pai. Era o que guiava Jesus em tudo que ele fazia. Por que Jesus estava frequentando uma sinagoga? Por que Jesus pegava a palavra para ser lida? Por que Jesus continuou o seu ministério durante 3 anos? Foi morrer numa cruz? Por que Jesus foi humilhado? Mesmo as pessoas o rejeitando? Porque a vontade dele, tudo o que ele fazia, era por causa de Deus Pai. Porque se fosse pelas pessoas, o que aconteceria? As pessoas quiseram Jesus? Não quiseram. Jesus falou assim, vocês não me querem, então tchau. Minha causa era vocês, mas já que vocês não me querem, causa que Jesus permaneceu, fez tudo quanto fez, foi por causa de Deus. Na igreja, existem pessoas falsas, mentirosas, pecadoras, sim. Estou cansado, todos nós somos falhos. Qualquer igreja que você for, vai ter pessoas falhas, pecadoras, e todos nós estamos aqui porque precisamos melhorar. Nós vamos decepcionar. Se eu olhar para você, eu vou deixar meu ministério. Se eu olhar para o meu irmão do lado, eu vou deixar de ir para a igreja. Mas eu não estou aqui para olhar na pessoa, eu estou aqui por causa de Deus. Mas eu não frequento uma igreja pelas pessoas, eu não sou pastor por causa das pessoas, sou pastor para fazer a vontade de Deus. Meu real motivo de pregar não são as pessoas. E a gente fala, por que você prega? Por causa das pessoas? Não, não é por causa das pessoas, não. Porque a gente prega, parece que o povo não ouve. A vontade é deixar de pregar mesmo. Porque a gente prega, parece que está todo mundo do outro mundo. Se fosse por causa da pessoa, a gente já tinha desistido. A gente prega por causa de Deus. Mas Deus precisa da pregação? Não precisa. Quem precisa é as pessoas. Mas o motivo de pregar é por causa de Deus. Então eu continuo, mesmo não dando um resultado muitas vezes. Porque se a gente deixar de fazer o que Deus nos manda, é que dizer que a gente não ama. E quando a gente ama, a gente obedece. As pessoas não merecem a pregação, nem eu mereço a pregação. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, nós prestamos obediência a Ele. Tudo quanto fazemos, a causa deve ser porque amamos a Deus e queremos agradar a Deus. Não é Deus é a causa, o efeito recai sobre as pessoas, como eu acabei de dizer. Deus deve ser a causa de tudo quanto fazemos. Vai ajudar alguém? Vai dar uma cesta? É por causa de quem? Eu não vou olhar para quem. Eu vou dar porque Deus, eu amo a Deus, porque Deus me mandou. Mas Deus vai pegar a cesta? Vai ser obrigado pela cesta, gente. Estava precisando mesmo. Não, vai ser a pessoa. Mas a causa de nós fazermos tudo quanto fazemos aqui na igreja, da tua bondade, das suas obras, deve ser, Deus, mesmo que eu não receba agradecimento, mesmo que eu não seja reconhecido, mas a causa é o Senhor. O efeito vai recair sobre as pessoas. Quem vai ser beneficiado é as pessoas. Eu amo a Deus, e se você ama a Deus, e a causa for Deus, eu amo as pessoas. A consequência é amar as pessoas. Eu amo a Deus, em consequência, eu amo a criação de Deus. Eu amo a Deus, em consequência, eu amo a igreja de Deus. Por que eu amo a igreja de Deus? Porque a igreja de Deus é perfeita? Não é. Porque a igreja de Deus nunca vai me decepcionar? As pessoas que estão ali vão sim. Tem dia que a pessoa não vai estar bem, ela não vai querer nem dar Pai e Senhor para mim. Ela vai falar assim, vou sair da igreja, porque a pessoa não deu Pai e Senhor para mim. Viu? Mas eu amo a igreja, sabe por quê? Porque eu amo o dono da igreja. Em consequência, eu amo o que o dono da igreja criou. Eu amo as pessoas, a natureza, a igreja, porque são criação do meu Deus, e são criação de Deus. Eu amo, porque não são perfeitos, mas porque eu amo a Deus. Porque são de Deus, eu amo a Deus. A criação, a natureza, as pessoas. Por que eu vou amar meu inimigo? Se ele existe, diz
tudo criou, tudo formou, até meu inimigo foi formado por Deus. Então eu tenho que amar Ele. Não, a gente acabou de cantar, tudo criou, tudo formou, tudo fez, todas as criaturas. Então eu vou amar. Mas por quê? Porque eu me dou bem? Não, porque eu amo a Deus em primeiro lugar. E se eu amo a Deus, eu amo a criação de Deus. E agora você consegue entender? Tem gente que fala assim, não, eu amo a Deus, mas eu odeio a igreja. Como assim? Você ama o que Deus não criou? O céu foi Deus que criou, tá bom? Cuidado não amar o céu também. Falar assim, Deus, eu amo o Senhor, mas eu não gosto do céu. Então vai para o inferno. E fica lá me amando lá. Porque tem muita gente que diz, eu amo a Deus, mas eu não gosto de frequentar. Eu amo a Deus, mas eu não gosto do irmão. Eu amo a Deus, mas eu não gosto do que Deus criou. Tá bom, você me ama, mas fica lá. Que vai que você não gosta do céu também. Aí vai ficar reclamando lá. Deus, ele não frequentou a sinagoga por causa das pessoas, mas para fazer a vontade do Pai Celeste. Vontade essa que era alcançar os escolhidos de Deus por meio da palavra. E agora eu lhe pergunto, será que todos que frequentavam a sinagoga eram santos? Não, mas Jesus nunca deixou de frequentar. E olha que ele era bem melhor do que aqueles que estavam lá. Jesus era bem melhor do que aqueles que estavam lá. Na sinagoga, tinha só pessoa santa? Muitos que estavam lá liam constantemente, estavam pregando a vida toda e entendiam o que lia? Não estava nada, era costume. Estavam lá por causa de costume, tradição. E Jesus deixou de frequentar porque o povo estava lá só sentado, frequentando a igreja? Não, ele ia lá todos os dias. Paulo também, ele ia para a sinagoga pregar. E Jesus, mesmo sendo melhor, ele podia falar assim, quer saber, eu sou perfeito, vocês não são perfeitos, por que eu vou aí? Hoje, eu posso olhar e falar assim, eu não vou para a igreja porque lá só tem pecador. E eu sou melhor do que aqueles que estão lá. Mentira! Eu não sou melhor do que ninguém do que estão aqui. Você não é melhor do que ninguém do que está aqui. Pois todos somos pecadores e carentes pela graça e misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo, ficamos na igreja e não nos distanciamos da casa do Pai e nem da palavra dele. Se você tem o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ficar aqui e permanecer. Por quê? Não é por causa das pessoas, mas é por causa dele. Eu não vou me distanciar da palavra, por quê? Porque eu amo o Senhor, e a palavra é de Deus. Segundo ponto, pelo poder do Espírito Santo, pregamos as boas novas. Jesus, ele abre Isaías, e ali vai dizer o seguinte, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Como eu disse, citação de Isaías 62, versículo 1 e versículo 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me escolheu para pregar. Ungir quer dizer, ele me escolheu. Porque o profeta, o rei, e o sacerdote, no Antigo Testamento, como sinônimo, que era escolhido de Deus. Quando o rei era escolhido por Deus, o que ele tinha que ser feito? Ele tinha que ser ungido. Porque o ungir fala assim, esse foi escolhido. Era um profeta que foi escolhido por Deus, então deve ser ungido, para todos saibam que este homem foi escolhido por Deus. E quando Jesus está lendo sobre ele mesmo, a profecia de Isaías fala assim, ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele me escolheu para ser profeta, rei e sacerdote, mais perfeito de todos. O Espírito está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres. Que pobres são esses? Só aqueles que não têm dinheiro, não têm recurso? Claro que não. Quem são esses pobres? Aqueles que se encontram fracos, com o coração deprimido, prostrados-se, em súplica perante Deus. O Senhor, ele diz assim, ele me enviou para evangelizar os indigentes. Esses pobres, os miseráveis, quem são esses? A expressão indigente refere-se aos pobres de espírito, aqueles que estão em trevas. Bem-aventurados os pobres de espírito, que reconhecem a sua real situação de natureza pecaminosa. Primeira bem-aventurança começa com essa. Felizes são aqueles que reconhecem a necessidade de Deus e procuram mais de Deus.
Aqueles que têm consciência de sua miséria, são bem-aventurados, são receptíveis para as boas novas da graça. Jesus não se considera enviado aos aqueles que acreditam que não precisam de ajuda, mas aqueles que sofrem com a sua situação, a situação do mundo, esperando por socorro. Então ele me ungiu para pregar aqueles que precisam, que estão quebrantados, aqueles que estão orando, clamando, e agora ele vem dizer: chegou as boas novas para vocês. Chegou o momento, chegou a mudança. Você estava preso por causa do pecado, mas Jesus ele veio para nos libertar. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, aos presos. Cristo é o maior libertador da humanidade, aquele que nos liberta do cativeiro causado pelo pecado. Ele foi enviado para proclamar a liberdade. O que liberdade que é essa? Muitas pessoas estão presas num pecado. Eu não consigo mudar a minha vida. Eu não consigo deixar essa prática. Eu não consigo, eu estou preso, eu estou na escuridão. Mas Cristo ele foi enviado para proclamar. Você estava preso, você não tinha outra saída. Mas agora eu sou a saída. Eu sou a liberdade. Em mim você encontra a libertação de tudo quanto se distancia de Deus. Ele me ungiu para proclamar a libertação àqueles que estavam presos, para proclamar a restauração da vista aos cegos. A palavra cegos aqui quer dizer aos presos que saem da escuridão da masmorra para a intensa luz. Ele vai dizer aqueles presos que estavam na escuridão, densas trevas, que mesmo tendo olhos bons, não conseguia ver nada, não conseguia ver 1 metro na sua frente. Por quê? Você pode ter bons olhos, mas quando todas as luzes estão apagadas, você não consegue ver. Assim estava o ser humano. Ele não conseguia ver porque não tinha luz. Mas ele fala assim: eu vim proclamar a liberdade e da recuperação da vista aos cegos. Você pode ver agora. Você pode enxergar o reino de Deus. Você pode ver as coisas de Deus. E pôr em liberdade os maltratados, ou como Lutero traduziu aqui, os maltratados, liberdade, os oprimidos, ele disse, os destroçados. Pôr em liberdade aqueles que foram destroçados, aqueles que foram oprimidos, aqueles que foram maltratados, para que sejam livres e soltos. O Evangelho é uma renovação. Ela é exterior, mas o Evangelho, ela primeiro causa uma renovação interior. Aqueles que foram oprimidos, aqueles que sofreram, aqueles que foram maltratados. O Senhor, ele traz uma recuperação, ele traz um renovo, ele nos faz ser uma nova criatura. Não importa o que a gente aconteceu, não importa o que fizeram conosco. O Evangelho tem poder de curar tudo aquilo que nos feriram. Às vezes a nossa vida está cheia de espinho, palavras que foram lançadas contra nós. O que as pessoas fizeram contra nós nos machucaram, mas esse Evangelho vai trazendo uma renovação, ele vai curando de dentro para fora. E quando nós estamos curados dentro, nós podemos fazer a diferença lá fora. O Senhor, ele trouxe liberdade, e o senhorio de Cristo não nos oprime, mas nos torna feliz. E para proclamar o ano da graça do Senhor, ele termina, ele me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor. O que é este ano da graça? É o ano do perdão, é o ano da renovação, é o ano da libertação. Chegou esse ano da graça de Deus, para proclamar o ano da graça. Proclamar o ano do perdão. Vocês não tinham perdão, mas agora chegou o perdão na vida de vocês. Vocês não tinham renovo, mas vocês eram como aqueles ossos secos, estavam mortos. Mas o Senhor, ele consegue renovar, colocar carne, células, sangue e vida novamente naquelas pessoas que estavam mortas. Chegou o ano da graça, da renovação, do perdão, da libertação. Hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje pode ser o dia do seu perdão, pode ser o dia de você entender a graça do Senhor e receber essa graça infinita, essa graça maravilhosa. E por último, para terminar, pelo poder do Espírito Santo, não nos deixamos ser iludidos pelos aplausos humanos. Pelo poder do Espírito Santo, não nos deixamos ser iludidos pelos aplausos humanos. Se você olhar para o versículo 22 comigo, quando Jesus ele terminou de ler as Escrituras,
O que vocês acabam de ouvir, todos falaram bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Estavam admirados, estavam encantados com as palavras de Jesus. Falavam bem dele, Jesus. Então, quando eles ouvem isso, ele se adianta. E Jesus diz assim, vocês me citarão um provérbio. Provérbio esse que se diz, o médico, cura-te a ti mesmo. Realiza em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. O que você entende por essa frase? Está o povo lá falando, nossa, que palavras lindas de Jesus. O que eles estavam esperando? Palavras agradáveis, estavam ali aplaudindo o que Jesus estava falando. Jesus fala assim, o que vocês estão querendo, na verdade, é que eu realize os milagres que eu fiz em Cafarnaum. Vocês não querem eu, vocês querem os milagres meu. Vocês estão encantados, vocês estão aplaudindo. Aí Jesus, ele conta a historinha lá, 2 exemplos. Jesus diz, nenhum profeta é aceito em sua casa. E contou-lhe 2 exemplos. O Elias, que foi enviado à viúva de Sarepta, e de Naamã, que foi curado de sua lepra, mesmo tendo muitos leprosos em Israel, e tendo muitas viúvas em Israel. Mas os 2 profetas não foram enviados para as pessoas de Israel, foram enviados para pessoas fora de Israel, pessoas ímpias, gentios, que não eram israelitas. Lembre-se, os israelitas, o povo de Israel, quem considerava que era o povo escolhido? Nós somos o povo escolhido. O povo lá fora não merece, não. Aí você fala assim, eu vou para o templo, eu vou para a sinagoga todo dia. Aí você pede a cura, você pede, Senhor, me envia mantimento. Estava as viúvas de Israel, 3 anos e meio, atingiu toda a região. Estava todas as viúvas de Israel, padecendo, sofrendo. E o profeta de Deus é enviado para onde? Lá fora. Deus, como assim? As nossas viúvas aqui, o Senhor envia lá, o Elias lá para outra viúva. Tinha um monte de leprosos em Israel. Mas quem foi curado? O sírio, Naamã. Aí quando Jesus conta essa história, fala assim, como assim? O que você está querendo dizer? Você não vai fazer milagre aqui? Agora aquele mesmo povo que estava admirado com suas palavras, ficaram furiosos. E queriam matar, expulsaram Jesus da cidade e tentaram matar. Olha o ódio. O mesmo povo que estava assim, nossa, que palavras de graça, que palavras maravilhosas, Jesus, santo. Jesus terminou de falar, sai daqui. Pior ainda, sangue no olho. Levaram ele até o mais alto pináculo. Para tentar matar Jesus, empurrar ele. Esse pessoal podia se enquadrar aqui na profecia de Ezequiel 33, 31. Que diz assim, o meu povo vem a você como costuma fazer. Como costuma fazer. E se assentam diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganho de injustiça. Eles assentam diante de você, eles com a boca elogiam, eles aplaudem, mas com seu coração está cheio de justiça. Jesus, porém, veio para ajudar a verdadeira e mais profunda miséria, a saber, para as pessoas que reconhecem sua maldição, pecados sobre elas, que estão dispostas a não só assentar e ouvir, mas aquelas que estão dispostas a mudarem a sua vida e colocarem em prática a tudo quanto ouviu. Ezequiel diz, as pessoas vêm até você, falando do povo, vem na igreja, vem na sinagoga para sentar, ouvir e elogiar, mas o coração deles está endurecido. Ezequiel falando, Antigo Testamento. As pessoas vão vir até Deus para sentar, ouvir, vão elogiar, que pregação maravilhosa. Legal, Deus falou comigo, mas não vai mudar de atitude, não vai mudar a prática. O coração está duro. Mais baixo. O Redentor foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos fracassados, aos oprimidos, aos enfermos que precisam de médico. A mim e a você. Eu sou um fracassado. Eu sou enfermo, preciso ser curado todos os dias. Eu peço, Senhor, me ajuda. Me cure pela tua palavra. Ali em Nazaré, porém, os ouvintes não se sentiam carentes da ajuda. Não precisavam da ajuda. Seus corações estavam saciados. Não se consideravam pecadores perdidos. Olhavam com desprezo para os gentios impuros e por isso ficaram tão irritados
quando Jesus citou os milagres que foram feitos fora de Israel, fora do meio dele. Mas peraí, nós gostamos da tua palavra, mas se você não vai fazer milagre aqui, nós não queremos você. Quantas pessoas têm assim hoje na igreja? Jesus vai fazer milagre aqui? Se não acontece milagre aqui, eu não quero você. Vai, fora, expulsamos ele. Aí Jesus fica como da igreja de Laodiceia: ei, estou batendo na porta, me deixa entrar. Vocês estão cantando, vocês estão pregando, mas eu estou aqui fora, estou aí dentro não. Eles não queriam Jesus, eles queriam os milagres de Jesus, e por isso tentaram matar Jesus. Mas Jesus não parou e continuou a frequentar as sinagogas onde ia, porque o que movia Jesus não era a aceitação, a rejeição das pessoas, mas era fazer a vontade do seu Pai Celeste. Hoje muitos de nós, sabe o que iria acontecer? Eu tentei. Quando eu fui rejeitado, a gente pensa que a gente vai pregar, fazer a palavra de Deus, vai fazer o que as pessoas, vai ajudar as pessoas. O que você vai entender que vai acontecer? Todo mundo vai te reconhecer, todo mundo vai aplaudir. E quando você é rejeitado, sabe o que dá vontade de fazer? Eu não quero mais falar com essa pessoa, eu não quero mais ir para essa igreja. Jesus, ele foi rejeitado, mas ele não deixou de frequentar Nazaré. Ele foi rejeitado na sinagoga, mas ele não deixou de frequentar as sinagogas. Por quê? Por causa das pessoas? Não, porque as pessoas rejeitaram ele por causa de Deus. Você tem o Espírito Santo? Você não vai deixar a presença de Deus, a palavra de Deus, a casa de Deus, a criação de Deus, fazer o que tem que fazer por causa das pessoas. Você vai fazer o que você tem que fazer por causa de Deus. Se as pessoas vão reconhecer, se as pessoas vão te responder, isso é delas. Mas você vai fazer a tua parte porque você é filho de Deus, porque você ama Ele. Noé pregou 120 anos. Quem foi salvo? Ele e a sua família. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós, frequentamos a igreja, pregamos as boas novas, proclamamos a liberdade e pregamos que chegou o ano aceitável do Senhor. Eu não sei se vamos ter resultado, mas porque o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós, todos nós, aplica-se à igreja aqui, todos nós, o Espírito Santo está sobre nós. O que nós vamos fazer? Nós não vamos deixar de frequentar a igreja, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos pregar o Evangelho, as boas novas aos pobres, aos carentes, àqueles que sabem que necessitam. Proclamar a liberdade, porque quem tem o Espírito proclama a liberdade. Quem tem o Espírito diz que chegou o ano aceitável da graça, é o ano da restauração. Hoje é o dia, hoje é o seu dia. Vamos fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai querido, Nick, Sônia, estamos aqui nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, para proclamar a libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão. Em nome de Jesus, Sônia. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso que eu amo a sua casa. As pessoas dessa casa me feriram. As pessoas da minha casa me feriram. Mas porque eu te amo, eu amo elas, porque elas são do Senhor Jesus, criação do Senhor, elas são do Senhor, ó Pai. Eu tenho pregado, as pessoas não têm ouvido, eu tenho feito as coisas para o bem, as pessoas só têm criticado, mas eu faço, é para Deus. Eu tenho um Deus que não vai me deixar. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que renova todas as coisas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala com Deus. Muito obrigado, Pai. Eu acredito, Deus. Eu acredito na Tua restauração. Eu acredito, Pai, que esse momento vai passar. Por isso eu não vou desistir, Deus. Eu não vou te deixar, eu te amo, dependente da aceitação. Eu tenho um Deus que não vai deixar
serve a Deus pela pressão que você está passando, você serve a Deus por Ele. E a situação vai passar. Chegou o ano da mudança, o dia da restauração. Momento do fim. O desespero me tomar, por mais pressão que seja, A pressão está grande. a situação, o controle Está em tuas mãos, Senhor. na palma de suas mãos. A pressão está grande, irmã. O choro dura uma noite, A pressão está grande, irmão. mas a alegria, ela vem pela O controle está nas mãos de Deus, não desista. Eu creio. A situação parece que está te sufocando. Choro dura uma noite, mas a alegria, Você está chorando à noite? Chora então, chora bastante. Chore com Deus, fala com Deus. eu creio. Mas eu digo uma coisa, esse momento vai passar. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. A esperança, o Espírito não foi retirado de nós. E se o Espírito Santo está aqui nesta manhã, a esperança aos pobres de espírito que reconhecem a sua necessidade, a liberdade, porque o Senhor proclama a liberdade em Cristo. Ele dá vista aos cegos. Mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que aquelas pessoas que você está orando ainda não produziu fruto, se alegre no Senhor. Mesmo que a sua família não tenha sido restaurada ainda, restaure. Mesmo que o seu marido não tenha sido livrado da prostituição, do vício, da mentira, adore ao Senhor. Mesmo que a sua mulher não tenha servido a Deus ainda, não tenha sido aquela mulher que você esperava, adore ao Senhor. Mesmo que teus filhos ainda estão nas drogas, estão em desobediência, adore ao Senhor. Não estão com a vida em Cristo, adore ao Senhor. Vai passar esse momento. Chore, Senhor, eu não quero mais ficar longe das pessoas que eu amo. Não endureça o seu coração, mas chore na presença de Deus, porque esse momento vai passar. O Senhor vai enxugar suas lágrimas. Sim, ó Deus. Glória a Deus, amém. Jesus. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se nós alegramos hoje, Senhor, nos alegramos nessa manhã. Todavia me alegrarei. Me alegre em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Estaremos orando, encerrando este culto. O Senhor abençoe cada ofertante e dizimista que o Senhor tem dado, colocada para essa igreja. Sabe por que nós ofertamos e dizimamos, ó Pai? Por causa do Senhor. Por causa de Ti, Senhor. Não é por causa das pessoas, não é por causa do templo, mas é por causa do Senhor que nós queremos prestar obediência. Eu não olho, Senhor, para as pessoas para ser obediente e ofertar a Ti, eu olho para Ti, ó Pai. A causa de nós estarmos aqui é para o Senhor. Que o Senhor continue abençoando, nos dando a alegria, que somente a alegria verdadeira vem de Ti. Porque nós sabemos que um dia a saúde ela vai, o dinheiro também vai, nossos filhos vão, nosso pai e a nossa mãe vai, a nossa fama, o nosso reconhecimento vai. Mas quem não vai, quem prometeu que nunca nos deixaria órfãos,
o Senhor. Por isso, ainda que a figueira não floresça, Senhor, eu vou me alegrar porque o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona quando todos não me ajudam, quando todos me abandonam. O Senhor nunca nos abandona. Quando lá no meu quarto, lá no meu trabalho, nós estamos sozinhos, sem ninguém, precisando de um abraço, o Senhor é o único que está conosco quando mais precisamos. Muito obrigado, por isso eu todavia me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos vós, desde agora e para todos sempre.